Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos louvar o nosso Deus? Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos e família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos novamente reunidos para prestarmos o culto a Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Ele com oração. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça que tens derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para te prestar esse culto. Te agradecemos por cada canção, pelas leituras bíblicas, pelos testemunhos, pela mensagem, Pai.
que todos que têm participado do culto, que irão participar do culto, Senhor, que possam ser usados por Ti e que esse culto seja oferecido somente a Ti para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como verdadeiros cristãos, seguidores do Teu Filho, Senhor, e que possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos para entender a mensagem que Tens para nós nessa noite, Senhor. Isso nós te agradecemos e pedimos o perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, mas pelo Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite às irmãs e aos irmãos da Igreja Batista Viva e todos os convidados que unem-se a nós nesta noite. Hoje nós vamos separar então um momento para gratidão especialmente. Dia 26 de novembro, no calendário nacional, calendário brasileiro mesmo, é um dia de ação de graças, Dia Nacional de Ação de Graças. Apesar de ter sido uma data muito popularizada por filmes e séries americanas, não é algo próprio da cultura estadunidense apenas. Existe esse dia separado no calendário nacional e parece muito propício que essa data evoque, então, um sentimento de gratidão e, a partir dela, nós nos detenhamos por um momento para recordar tudo que significa bênção, bondade, graça, misericórdia de Deus na vida de todos nós, tão frágeis, tão pecadores. E então nós colecionemos isso e hoje então nós expressemos isso diante de Deus. Nós teremos canções de gratidão, teremos uma palavra pastoral de gratidão com um pastor que é um amigo pessoal que já esteve em nossa igreja há alguns anos, depoimentos de gratidão que são sempre muito inspirativos para todos nós. Então eu espero que o seu sentimento esteja totalmente voltado a esse propósito, também aí na sua casa onde você estiver, de durante esta noite, ao ouvir os depoimentos de gratidão, uma palavra, uma reflexão sobre gratidão e as canções de gratidão e as orações de agradecimento, você também coloque as suas gratidões pessoais com muita honestidade diante de Deus, que eu tenho certeza que muito abençoou você, mesmo nesse ano de 2020 tão difícil. O Senhor continua sendo muito bom, sempre bom em todo o tempo. Além disso, eu quero lembrar a você que domingo que vem, na verdade, no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, estaremos juntos presencialmente, após tanto tempo de isolamento justificado. Ainda preocupados, a igreja votou, a maioria dos membros votou para que nossa celebração de 18 anos aconteça presencialmente. Então estaremos aqui no próximo fim de semana, com a presença do pastor Marcos Bittencourt, psicólogo clínico também, professor do seminário Batista do Norte do Brasil, em Recife. Estará conosco aqui junto com sua esposa nesses 3 momentos. E estaremos refletindo sobre o tema anual, sobre o amor, mais especificamente através do livro Os 4 Amores, de C.S. Lewis. Então eu tenho certeza que será bom nos reencontrarmos aqui, presencialmente, nos vermos mesmo, mais uma vez, fisicamente juntos, cantarmos juntos, orarmos juntos e ouvirmos, aprendermos um pouco mais sobre o que significa o amor de Deus, também através dessas reflexões sobre os 4 amores. Mas é importante que fique bem claro alguns pontos aqui, fiquem bem claros, porque o decreto estadual que permite o retorno das igrejas, que é de julho de 2020, ele coloca alguns pontos que eu gostaria de lembrar a todos nós. A frequência máxima simultânea está limitada à lotação de uma pessoa por 5 metros quadrados do estabelecimento. Fica proibida a utilização de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, devendo as portas e janelas ficarem abertas. O distanciamento mínimo deve ser de 1,5 m entre os frequentadores, evitando aglomeração e contatos proximais. Deve haver um distanciamento de 1,5 m entre os assentos. As filas também, dentro e fora, devem observar a distância de 1,5 m. A fixar na entrada do estabelecimento o número máximo de pessoas que poderão estar simultaneamente no local. A manutenção da higienização regular dos ambientes,
Disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool gel 70%, devendo os frequentadores higienizar as mãos na entrada e na saída também do estabelecimento. Proibição de compartilhamento de aparelhos e equipamentos individuais como microfones. Utilização de máscaras de proteção pelos frequentadores e funcionários durante todo o tempo que permanecerem no estabelecimento. Vedação de distribuição de qualquer material impresso. Utilizar termômetros para aferir temperatura dos frequentadores que ingressarem no estabelecimento. E é isso. Evitar cumprimentos pessoais e contatos físicos entre os fiéis, colaboradores e líderes religiosos. Qualquer suspeito de apresentar sintomas deve ser afastado. Todos os que tiverem contato pessoal também devem ser, então, impedidos de estar aqui. Qualquer um que tiver contato pessoal com alguém suspeito de portar Covid. É isso. E, naturalmente, as pessoas do grupo de risco também não devem estar presentes aqui. Então, você está ouvindo todas as orientações, nós cumpriremos todas elas e colocaremos elas textualmente nos grupos, nas mídias sociais da igreja. E já foi feito o cálculo aqui da metragem e nosso templo, nosso espaço de culto comporta 30 pessoas dentro dessas limitações. Então, 30 pessoas poderão estar aqui apenas tanto no sábado à noite, quanto no domingo de manhã, quanto no domingo à noite. Nosso culto também será transmitido online, ao vivo, para todos os que não puderem estar aqui por fazerem parte do grupo de risco, ou tiverem sintomas, ou tiverem tido contato com alguém com sintomas, ou se você decidir também, se você preferir ficar em casa. Crianças não devem estar aqui, idosos não devem estar aqui, e todos os outros que se encaixam em grupos de risco. No mais, eu tenho certeza absoluta de que presencialmente ou online nós teremos um momento muito bonito. E eu espero desde já que o culto desta noite e os cultos do fim de semana que vem falem muito ao nosso coração e nos fortaleçam como igreja. Que o Senhor nos abençoe. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te
Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Viva. Eu estou aqui para dar meu testemunho de gratidão pelo ano que já está se encerrando, daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Salmo 116 e é o versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Bom, essa é a pergunta do salmista e também a pergunta que eu me faço de forma contínua. Eu acho que o ano 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, por causa da Covid, que estamos ainda enfrentando, infelizmente. Mas eu diria que para mim foi um ano de muitos altos e baixos, muitos vales e montanhas, O ano começou com muitas emoções para mim, para minha família, emoções ruins. E eu diria que a principal delas foi a morte da minha avó materna Giselda, Ela partiu em janeiro e todos nós ficamos muito lutados, até que veio o mês de fevereiro e eu colei grau, e aí a gente ficou um pouco mais feliz porque eu estava encerrando esse ciclo, um ciclo de 5 anos no curso de Direito e correu tudo bem. Daí veio março e eu fraturei o pé, justamente numa das solenidades da formatura, na aula da cidade formal, eu caí feio e me machuquei. E, bom, fui para o hospital e tudo, mas eu sou grata a Deus porque eu consegui aproveitar a maioria das solenidades, ficou faltando só realmente o baile de formatura, que é a principal, mas eu consegui ir de qualquer forma, fui com a bota, fiquei a maioria do tempo sentada, então aproveitei nas minhas limitações, mas eu estava lá, com os meus amigos, colegas, celebrando mais uma vez o fim desse ciclo, ainda que com o pé muito machucado. Daí a pandemia chegou, chegou com força aqui no Brasil e infelizmente a gente teve que adiar a nossa festa de casamento, que seria dia 13 de junho, era uma data muito especial para mim e para Caio, porque a gente comemoraria 5 anos de namoro, fechado, era um sábado. A gente teve que adiar para o ano que vem, mas graças a Deus, também sou grata por isso, a gente conseguiu fazer tudo nos conformes e a gente conseguiu achar uma data tão especial quanto, que é dia 26 de junho, meu aniversário, ano que vem. Então a gente colocou para essa data, falou com todos os fornecedores, tudo deu certo. E eu consegui casar da mesma forma, como os irmãos sabem, A gente se casou nessa data, 13 de junho desse ano, uma cerimônia muito mais simples, só com nossos pais. E graças a Deus tem sido uma bênção, eu diria que foi o ponto alto desse meu ano, junto com a formatura, o casamento que deu certo, não da forma que a gente esperava, mas deu certo. E aí estava tudo correndo muito bem quando eu perdi minha segunda avó, minha avó Raimunda, em julho, no mês seguinte. Mas eu também sou grata pela partida dela ter sido tranquila, sou grata pela vida dela também, pelo que ela representa e, bom, por várias outras coisas que têm acontecido. Então eu diria que depois disso eu tenho muitos motivos de gratidão. Eu acompanhei outros 4 casamentos de pessoas muito próximas a mim, então 2020 foi um ano de muitos casamentos, apesar do que a gente vê nos noticiários, dos efeitos da pandemia. Sou grata porque consegui entrar na carteira do OAB. Eu tinha sido aprovada no exame ano passado, mas aí eu fui postergando porque não tinha pressa de advogar, mas aí eu resolvi aproveitar esse tempo que estou em casa para entrar na carteira e graças a Deus deu tudo certo, estou só esperando ela chegar. Sou grata também pelo meu trabalho, porque eu continuo em home office, Caio está revezando, ele vai alguns dias para o trabalho, mas eu continuo em casa e isso tem me dado um tempo de qualidade maravilhoso. Então sou grata por isso, também me sinto segura e também sou extremamente grata a Deus porque a minha família ela foi poupada dessa doença. Eu tenho 9 tios por parte de pai, 5 tios por parte de mãe e deles só um tio meu e a esposa que tiveram a Covid e graças a Deus não tiveram nenhuma sequela, foi relativamente tranquilo para eles. Eu tenho vários primos, nenhum deles foi infectado, A família de Caio também não foi infectada. A gente pôde aproveitar bastante, e eu sou muito grata, de verdade, apesar de ver, ficar triste também pelas pessoas que tiveram essa doença e perderam um ente querido. Então me lembro delas também em oração, mas eu acho que esse é o meu principal motivo de gratidão, além dos que eu elenquei aqui. Então é isso, mesmo com essas baixas, que eu tive esse ano, esses momentos de vale, digamos assim, eu me pergunto o que eu daria ao Senhor para retribuir tudo que Ele tem me feito, porque eu sei que eu tenho muito mais a agradecer, do que a lamentar. Então é isso. Deus nos abençoe e nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser, presencialmente no culto de aniversário.
chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Bom dia, irmãos. Desculpe estar de máscara, mas eu embarco daqui a pouco. Vai ser um testemunho curto, porque eu preciso entrar. Daqui a pouco começa o embarque, mas eu não podia deixar de contar meu testemunho para vocês desse ano, tá? Que foi um ano diferente para todo mundo, um ano de sofrimentos, um ano
né, que a gente viu tantas pessoas partirem, que a gente viveu na pele a doença, eu, Sérgio, meu sogro. Essa mistura de sentimentos sobre a morte iminente e mesmo assim com os que ficam. A dor de ver pessoas sofrendo, seja pela doença, seja pela fome, seja pela dificuldade de emprego, enfim, tantas pessoas perderam emprego. Então, eu queria só colocar um pouquinho de como foi a minha experiência, né, nesse período. Eu lembro que eu estava em Salvador, eu comecei na empresa dia 3 de março. Dia 17 de março, eu tive que voltar para casa porque a doença estava realmente chegando no Brasil com força e aí os cuidados tinham que ser iniciados, todo mundo tinha que ir para casa. Então, eu tomei para mim que eu precisava me abster, fazer um jejum. O povo diz que a gente não pode contar de jejum não, né? Mas eu acho que jejum pode falar também no testemunho, pode não? Então, eu queria fazer um jejum porque eu ficava me sentindo mal, pensando de que forma eu poderia ajudar as pessoas. E eu sei que biblicamente fala que o jejum e oração, né? E eu iniciei um período de jejum e oração, um jejum do meu jeito, mas enfim. E eu acho que é tão interessante quando a gente percebe que o jejum realmente aproxima a gente de Deus, aproxima mesmo. Então, eu tinha a sensação de poder conversar com Deus, de dividir com Ele minhas angústias. Logo depois eu peguei a Covid, né? E mesmo pegando a Covid, em nenhum momento eu achava que por estar fazendo jejum, não deveria ter pego a Covid, pelo contrário. Até porque o jejum não era para mim. Mas eu também não posso negar que quando eu peguei a Covid, seu Luiz, a morte de seu Luiz, eu fiquei com uma mistura de sentimentos assim, puxa pai, então será que chegou o momento, né? Eu não tenho medo de morrer, mas eu sempre tive uma preocupação eu não queria morrer sem deixar para Daniel as mensagens que eu queria que ele escutasse, sem que eu pudesse realizar alguns sonhos, dentre eles a casa do meu pai, que se Deus quiser agora eu vou conseguir. Mas ao final, depois de a gente ter passado pelo momento da Covid, estamos recuperados, eu, Daniel, Sérgio. Daniel não teve, graças a Deus, eu acho que foi um livramento. Minha sogra não positivou, apesar de que ela teve sintomas, como minha cunhada também. Então, mas eu acho que a gente tem que agradecer. Acho que tem que agradecer, porque a vida é muito passageira. E eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é um momento de renovação. É um momento que a gente tem que enxergar que Deus está cuidando da gente. Mas está sim. Eu acho que essa Covid veio para ensinar a população o quanto a gente precisa, né, escutar os sinais da natureza, né, e o quanto a gente precisa se aproximar de pessoas, o quanto a gente precisa lembrar dos nossos parentes e estar próximo, cuidar do próximo. Eu acho que essa pandemia veio para ensinar um monte de coisa, gente. E eu digo que eu me sinto transformada. Eu acho que a nossa missão é realmente de a cada dia procurar ver o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer pelo próximo. E essa mistura de ter vivido a doença, de ter passado pela morte, eu digo que ela me ajudou a ficar mais próxima de Deus. Hoje eu converso com Ele com mais frequência do que eu falava antes, né?
eu todo momento estou aqui, parece que eu estou falando sozinha, mas é esse o sentimento que eu tenho porque eu tô próxima de Deus o tempo todo. E é isso, meus irmãos, eu acho que o que eu queria dizer para vocês é como Deus é bom, como Ele está próximo da gente em absolutamente tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus, à igreja, aos irmãos que sempre estão orando conosco em toda dificuldade que a gente passa, não só dificuldade, mas também dos momentos bons. Obrigada, igreja, e obrigada a Deus por tudo que Ele fez por mim e pela minha família. Até mais. Boa noite, meus irmãos. Como o pastor falou, que a gente poderia trazer um pequeno testemunho, né? Um culto de ação de graças. E não poderia deixar de falar dessa experiência que eu tive com minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada em outubro, novembro, né? Com CA, e ela tinha poucos dias de vida. E a gente teve que ficar com ela no hospital, né? Óbvio, claro, para dar uma melhor assistência a ela. E assim, eu quero agradecer muito as pessoas que oraram por ela também, e agradecer muito a Deus pelo cuidado para conosco, né? Como Ele foi cuidadoso, como Ele foi presente, né? Numa experiência tão difícil. Chegou até a gente no consultório, quando foi ao médico, uma vez ele falou assim: olha, André, sua mãe não vai mais sair do hospital. Isso foi uma frase muito difícil de se ouvir, né? De uma filha que ama tanto a mãe. Mas o Senhor foi me dando assim, orientação, conforto, tranquilidade, né? Eu sabia que ela teria que ter essa passagem, né? E às vezes eu tenho até receio, né? Tenho até medo de estar com ela na hora que ela fosse, né? Na hora que ela fosse pro pai. Mas felizmente, né? Ela chegou até a esperar por mim, né? Quando eu cheguei no hospital no dia 13 de janeiro, que eu abri a porta do apartamento e quando eu olhei para a mamãe, eu disse: olha, mamãe realmente está indo, né? E eu pude abraçá-la, pude orar com ela, né? E deixar que ela fosse na tranquilidade. E eu também estou aqui para louvar o Senhor, porque assim ela teve uma passagem com dignidade, né? Porque em março já teve problema da Covid e foi muito difícil para as pessoas que estavam em UTI, né? Que não poderia estar com seus familiares. E mamãe teve esse acompanhamento nosso. E eu louvo a Deus por isso também. E como ela, né, a minha sogra também, em julho, né, dia 6 de julho, partiu também, mas foi também em casa, com tranquilidade, com dignidade. Então são pessoas que passaram por essa vida, né, e a gente pode dar esse carinho, esse conforto e elas irem em paz, né. Então assim, todos os momentos que eu passei naquele hospital foram 45 dias praticamente, né. Muitos irmãos tiveram lá visitar, inclusive também o pastor também estava lá conosco. E assim, a gente vindo de Deus, assim, uma paz, uma tranquilidade, né? Até que ela pudesse realmente chegar ao dia 3 de janeiro e ela poder partir em paz. Então, por mais que a gente esteja com um momento assim, difícil na vida, eu sei que não é fácil o que a gente passou. Realmente é só Deus para nos dar essa tranquilidade. Mas por mais que seja difícil a sua preocupação, o seu problema, a sua dificuldade, confie no Senhor, que vale a pena confiar nele. E uma das músicas que eu queria cantar aqui, uma música com Larinha, hoje à noite, né? Porque a letra dela é muito profunda para mim, né? Assim, foi muito importante. Apesar da melodia ser um pouco mais, talvez melosa, não sei, né? Mas para mim falou muito da questão do cuidado de Deus para conosco. E eu gostaria de cantar hoje à noite, encerrando esse momento aqui. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio
e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, mas só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, que alegria poder me encontrar com vocês. Já tive a oportunidade de estar presencialmente, né? Mas desta vez a oportunidade que o Senhor nos dá é virtualmente. E nos alegramos com isso da mesma forma. Somos gratos a Deus. Sempre que Deus me dá a oportunidade de compartilhar a palavra, eu sempre digo que é um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Mas nosso coração se enche de gratidão. E é justamente sobre isso que eu quero falar, tá? Neste dia, com os irmãos, com as irmãs, sobre o tema gratidão. A necessidade de exercitarmos um olhar de gratidão diante das situações da nossa vida, diante das coisas que nos acontecem. Paulo, na verdade, ele nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que em tudo devemos dar graças. E talvez esse seja um dos diferenciais que precisa marcar a vida do cristão. Justamente essa disposição acerca da gratidão. Ter um coração grato. Essa precisa ser talvez uma das nossas marcas. E é muito interessante que hoje até a neurociência, ela já confirma, né? Ela já mostra evidências científicas de quanto a gratidão tem um efeito benéfico no cérebro do ser humano. Na verdade, por conta da gratidão, nós temos uma substância chamada dopamina liberada no nosso cérebro, que é justamente algo que vai fazer com que a gente sinta um humor melhor, uma maior disposição. Isso ajuda a gente a regular o nosso sono, né? Isso ajuda no próprio apetite, na disposição, na empatia, na relação com as pessoas. Então, gratidão é uma coisa que só faz bem, tanto numa perspectiva emocional, como também numa perspectiva espiritual. Daí a importância de nós falarmos hoje sobre isso, né? E é muito interessante porque nos Estados Unidos nós temos um dia, e isso já há anos, né? Talvez até séculos, em que
nós temos nos Estados Unidos uma data específica para comemorar, né, o que se chama Dia de Ação de Graças. E a ação de graças nada mais é do que justamente isso, essa ação de agradecer. E é muito, muito importante nós também abrirmos nossos olhos para isso, os nossos corações, para também separarmos, eu diria, não apenas um dia, mas pelo menos um momento do nosso dia para agradecer. E o texto bíblico, ele traz algumas experiências marcadas pela gratidão, mas o texto que eu queria trabalhar com os irmãos hoje está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler juntos do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Eu vou ler aqui com os irmãos, vocês podem me acompanhar na sua Bíblia, minha versão aqui é a NVI, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, vejam só, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu confesso aos irmãos que esse é um texto muito especial para mim. Eu me sinto muito desafiado toda vez que eu leio esse texto, me questionando se eu tenho sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele me tem feito. Esses leprosos, eles se aproximaram de Jesus pedindo uma cura, pedindo um milagre. Cristo operou esse milagre, mas eles não conseguiram perceber essa ação na vida deles. E não há nada pior do que essa experiência, esse sentimento de ingratidão. E às vezes eu peço muito a Deus: Deus, me ajuda a ter um coração grato. E mais do que isso, afasta de mim esse espírito de ingratidão. Ingratidão para com as pessoas, mas principalmente ingratidão para com o Senhor. Porque nós servimos a um Deus que a Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então nós precisamos ficar muito atentos para que esse espírito de ingratidão ele não tome conta e a gente perca a oportunidade, o privilégio, porque é isso que é, de sermos gratos ao nosso Deus. Mas eu separei mais algumas lições aqui desse texto, desses versículos que nós lemos aqui juntos, e eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs. O primeiro deles é justamente acerca do Cristo acolhedor a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que acolhe, um Deus que é amor e que nos acolhe como nós somos e que transforma as nossas vidas à medida que nós nos aproximamos dele. E eu vejo esse Cristo acolhedor nesse texto justamente por conta dessa experiência com os leprosos. Eu não sei, eu acredito que os irmãos devem saber, mas a lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase, o nome científico desta doença, inclusive para a qual nós temos já cura. Então ninguém hoje morre por conta da hanseníase, nem precisa ter medo de contrair essa enfermidade, porque nós podemos curá-la, existe medicação para isso, mas na época de Jesus não existia. E como é uma enfermidade, uma doença extremamente contagiosa, existia um medo, um receio muito grande da contaminação das outras pessoas na sociedade. Algo meio parecido com o que a gente vive hoje no coronavírus, né? Só que hoje a gente não mais exclui as pessoas por conta disso, mas essa preocupação de não contrair, não contaminar, porque era uma doença que não tinha como curar. E o que era feito na época de Jesus? Na época de Jesus, aqueles que contraíam a lepra eram retirados do convívio em sociedade e eram levados para espaços onde eles iriam morar de maneira isolada, tá? É interessante porque nós temos no próprio texto bíblico, lá no Pentateuco, orientações bíblicas, né? Orientações sagradas acerca de como tratar o leproso, como identificar se havia lepra ali ou não.
né? E como deveria ser a postura, inclusive cultica, né? Como deveria ser a postura diante dessas pessoas. Inclusive o leproso ele precisava gritar quando ele estivesse se aproximando de alguma pessoa. E é justamente isso que esses leprosos fazem aqui. E eu preciso dizer para os irmãos que eu não consigo ler esse texto sem lembrar da minha experiência na China. Eu fui missionário na China, através da Junta de Missões Mundiais, num projeto missionário entre 2013 e 2016. E acreditem ou não, os irmãos, lá na China, a hanseníase ainda não é tratada. Por incrível que pareça, com tanto avanço médico, por algum motivo, no interior, nós ainda temos colônias, vilas de leprosos. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto no interior de uma das províncias lá da China, que por uma questão de segurança eu não posso falar o nome, mas nós temos missionários hoje, brasileiros e estrangeiros, trabalhando juntos, né, dando suporte para esses leprosos que acabam sendo abandonados por sua família e vivem em vilas extremamente precárias. E eles não podem voltar a conviver em sociedade por conta da lepra. Infelizmente, mesmo tendo acesso ao tratamento da hanseníase, nós como brasileiros, nós não podemos intervir por uma questão política nisso daí. Então, o que nossos missionários hoje têm feito nessas vilas de leprosos é levar o amor de Deus a essas pessoas através da convivência, do cuidado, do carinho, levando mantimento, levando roupa, mas parando para conversar, para orar por essas pessoas. E para elas é algo impactante, porque as outras pessoas têm medo de ir ter contato, os próprios familiares têm medo de contrair a doença ao ter contato e acabar sendo também afastado. Mas nós sabemos que tem como a gente tratar, como curar, então a gente sabe que a gente pode ser canal de bênção naquelas vidas. E é muito interessante, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, no contato que eu tive com essa vila de leprosos, era impossível não lembrar dos tempos de Jesus e imaginar o sofrimento dessas pessoas, assim como também clamar ao Senhor pelo povo chinês e por essa realidade ainda vivida no interior. Mas veja que Jesus, ele não rejeita, ele acolhe, ele recebe. E esse é o movimento que o nosso Deus ele faz com a gente. E esse é um dos motivos para nós exercitarmos a gratidão. O fato de nós sermos acolhidos, recebidos, né? Sermos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, nos tornarmos filhos de Deus. Esse acolhimento por meio daquele que se tornou carne e habitou entre nós é mais do que motivo de gratidão. Então nós precisamos reconhecer esse acolhimento de Deus e exercitar a gratidão. Talvez você tenha até motivos hoje para se queixar, mas eu queria que você olhasse para Cristo, a obra redentora que Ele já operou, e eu espero que Ele já tenha operado isso na sua vida, que você já tenha se aberto para isso, e que isso lhe permita, apesar das dificuldades, apesar talvez de uma enfermidade, de algo que esteja acontecendo, daquilo diferente da maneira como você gostaria na sua vida, na sua casa, mas que você pudesse desenvolver um olhar de gratidão, porque nós servimos a um Deus que nos acolhe, que nos recebe e nos transforma. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar acerca desse texto. Uma segunda coisa que eu queria destacar aqui é justamente a gratidão diante de um Deus que opera milagres enquanto nós estamos a caminho. Né? Muitas vezes nós imaginamos que o milagre ele acontece no nosso tempo. Na verdade, nós nos entristecemos às vezes por não vermos a resposta de Deus como nós gostaríamos, né? E eu gosto muito de uma canção, eu acredito que os irmãos conhecem, uma linda canção que tem sido muito cantada hoje nos nossos cultos, que ela fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. E a nossa fé está firmada justamente nisso, nesse Deus a quem nós servimos, que não precisa fazer nada conforme nós queremos, mas ainda assim revela sua presença, o seu amor e o seu cuidado para com as nossas vidas. E neste texto, perceba que os leprosos se aproximam e eles falam: Jesus, mestre, tem piedade, tem misericórdia de nós.
que o teu coração se volte para aquilo que é a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa necessidade, o Senhor possa nos suprir. E Jesus olha para eles e pede para que eles vão e se mostrem aos sacerdotes. Eu imagino talvez a frustração desses discípulos. Só quero chamar de discípulos, é porque um deles se transforma no discípulo de Jesus, passa a segui-lo, né? Mas a frustração desses leprosos, que queriam talvez olhar para eles e já ver a cura do Senhor, e já ver o milagre ali acontecendo na vida, no corpo deles. E Jesus fala, ao invés de falar, você está curado, Jesus fala, vão e se mostrem ao sacerdote. Por que aqui Jesus pede para que eles se mostrem ao sacerdote? Porque o sacerdote, ele era mais do que apenas a figura sacerdotal, religiosa no meio do povo de Deus nesse momento aqui. Eles tinham, na verdade, uma função legislativa, até mesmo de leis, né, que eram aplicadas, mas eles tinham também uma função médica, sanitarista quase, porque eles eram responsáveis por avaliar se as pessoas estavam com aquelas determinados sinais e sintomas de doenças trazidos no livro de Levíticos, né, no Pentateuco, e com isso eles orientarem também acerca desse processo. Por isso que somente o sacerdote tinha a autoridade de falar se a pessoa estava curada ou não e se ela tinha a autorização para cultuar, né, se ela tinha ali o atestado de purificação. Né? E é por isso que Jesus pede para eles irem para o sacerdote. E não faria sentido eles irem para o sacerdote se eles estivessem com lepra. Só faria sentido eles irem para o sacerdote se eles já estivessem curados. Então, na verdade, o que Jesus Cristo ele pede aqui é um passo de fé desses leprosos para que eles pudessem ir até o sacerdote, tomar a decisão de ir, ainda que eles não estivessem vendo a cura. E muitas vezes é assim que Deus opera o milagre nas nossas vidas também. Tá? Às vezes a gente não está vendo o milagre, mas Deus pede para a gente sair do barco e pisar na água. Tá? Deus pede para que a gente coloque ali a água naqueles vasos que deveriam ser para o vinho, mas que parece que não há nada para ser feito. É ali que Deus pede também para a gente misturar o resto de farinha e de azeite que sobrou e dar um pão primeiro para o profeta antes de dar para o nosso próprio filho. Passos de fé. E é com passos de fé que Deus opera o seu milagre. Deus não fez o milagre operando ali no corpo dos leprosos para que depois eles fossem para o sacerdote. Deus pediu para que eles fossem primeiro ao sacerdote, para que então, no caminho, eles fossem curados. A ação milagrosa de Deus, ela acontece no caminho. Ela não acontece nem necessariamente aqui, embora possa acontecer, nem acontece lá, embora pudesse acontecer também. Mas é no caminho, é no processo da fé, é no processo da caminhada, no processo da obediência que Deus opera o seu milagre na nossa vida. E talvez seja justamente isso que Deus esteja, nesse momento, pedindo para você fazer, tá? Talvez você esteja orando, pedindo, clamando e você não está vendo a resposta. Mas Deus está falando, minha filha, meu filho, vá até o encontro do sacerdote. Dê o passo. Dê os primeiros passos. Ande, saia do lugar onde você está. E quando você sair, quando você começar a caminhar, nesse processo, nesse movimento, eu vou operar o milagre que você está esperando. Eu vou lhe dar a resposta que você está esperando. Servimos a um Deus que atua, que trabalha no caminho. Tá? E não é por acaso que o próprio Cristo ele se chama de o caminho. Né? Lá em João 14:6. Então creia, meus irmãos. Creia, saia, vá e Deus vai operar. E seja grato quando Deus operar. E foi justamente isso que aconteceu, porque antes mesmo de chegar nos sacerdotes, um deles olhou e viu que estava curado. E aí o que ele fez? Ele voltou louvando a Deus. Essa é a terceira lição que eu queria trazer para vocês. O milagre que Deus opera em nós, quando Deus ele age em nossa vida, tá certo? O propósito disso não é o nosso bem apenas, embora nós somos extremamente abençoados. Mas o propósito disso é que o nome de Deus seja glorificado. E quando eu consigo ter um coração agradecido, quando eu consigo ter uma postura de ação de graças, né, diante daquilo que eu recebo, independente de ser ou não o milagre que eu pedi,
quando eu consigo ter um coração grato, nesse momento, Deus é glorificado na minha vida e através da minha vida. Como é que tem sido a sua postura de reconhecimento? Você tem percebido no meio do caminho o que Deus tem feito e o que Deus tem trabalhado na tua vida e você tem voltado para agradecer? Ou você tem caminhado na direção contrária onde está o teu Senhor? Para onde você está indo? E o que é que você tem feito diante ou no momento, na situação em que você percebe o trabalhar de Deus? O que Deus espera de nós não é dinheiro, tá? O que Deus espera de nós não é de maneira nenhuma um ministério somente. O que Deus espera de nós é consagração e gratidão. A postura que esse leproso teve de reconhecer o que Deus tinha feito e voltar dando louvor a Deus em alta voz. Essa é a postura, é isso que nós precisamos, é nisso que nós precisamos ser marcados. Eu, essa semana, estava conversando com o irmão aqui da igreja que eu faço parte. Ele estava compartilhando comigo de um encontro que ele teve com o Senhor. Esse irmão é alguém por quem oro já há um bom tempo. E alguém que vem passando por dificuldades em relação à saúde da mãe, em relação ao comportamento do filho, em relação ao relacionamento com a esposa. E um dos desafios que eu tinha colocado para ele foi justamente isso. A necessidade de um quebrantamento para que isso permitisse o trabalhar de Deus. E às vezes a gente conversa tanto, né? A gente ouve tantos conselhos, assistimos tantas pregações, mas parece que a mudança ela não acontece. É porque a mudança ela precisa acontecer de dentro para fora e por uma ação do Espírito Santo. Esse irmão ele me procurou essa semana para compartilhar aqui num posto de gasolina. Veja só, meus irmãos, como Deus é maravilhoso e trabalha de maneira inusitada. Num posto de gasolina, ele teve um encontro com o Senhor. E em meio a louvores que ele ouvia, ele disse que naquele momento ele sentiu algo que ele nunca havia sentido antes. Esse irmão nosso é um irmão que já tomou a decisão de seguir ao Senhor já há alguns anos, batizado, já há alguns anos também em nossa igreja, assim como sua família. Mas ele falou que nunca tinha vivido uma experiência como aquela. E ele falou que naquele momento ele sentiu o esvaziar de tudo aquilo que era ruim e o encher-se de tudo aquilo que era bom. Ele falou que naquele momento ele percebeu que a vida dele não mais seria a mesma. O casamento dele não mais seria o mesmo. Ele falou, pastor, sabe todas aquelas queixas que eu tinha? Aquilo para mim não faz mais sentido. E eu só tenho hoje gratidão a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho. Ele falou que chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi correr, abraçar o filho, beijar e dizer que o amava. O filho tem dado muito trabalho para ele. Mas ele falou que o coração se encheu de gratidão. Talvez se você souber as coisas que têm acontecido, você vai dizer, mas como assim? Como é que esse homem é grato? Mas eu falei para ele que aquilo que estava acontecendo na vida dele era única explicação, obra do Espírito Santo. E quando Deus ele opera, quando a gente se encontra verdadeiramente com o Senhor, independente do que esteja à nossa volta, eu posso olhar para o meu corpo e eu só ver lepra. Eu posso olhar à minha volta e só ver leprosos. Mas eu sei que Deus está agindo. E eu sei que se eu me colocar a caminho, Ele vai operar o milagre dele. E eu sei também que se isso acontece, eu preciso voltar para Jesus, louvando a Deus em alta voz. E esse irmão me falou que a única coisa que ele estava com vontade essa semana de fazer era compartilhar para os 4 cantos e para todo mundo o que é que Deus tinha feito e o que Deus significava na vida dele e esse coração de gratidão. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Eu não sei aquilo que você tem pedido ao Senhor. Não sei se você tem se aproximado do Senhor nesse momento também, como aqueles leprosos pedindo, Deus, tem piedade de mim, tem piedade de nós, ouve a minha oração. Tá? Eu preciso dizer para você que nós servimos ao Deus que nos ouve. Ele ouve e Ele atende orações até hoje. Mas Deus ele não opera da nossa forma, da nossa maneira e do nosso tempo. Deus opera e glória a Ele por isso, no tempo e na maneira dele. E a minha sugestão a você é que você se apresente a Ele, se apresente diante dele com o coração agradecido. Paulo fala isso aos Filipenses 4, dizendo que a gente precisa apresentar as nossas súplicas ao Senhor ao invés de andarmos ansiosos e apresentar essas súplicas com ação de graças. Ou seja, apresentar aquilo que é o nosso pedido de oração a Deus já com agradecimento, crendo que Ele vai fazer. Talvez não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer.
Não talvez no meu tempo, mas no tempo dele, enquanto eu estou a caminho, ao encontro dele. E ao ver o milagre de Deus na tua vida, volte-se para ele, louvando a Deus em alta voz. E, acima de tudo, exercitando um coração grato. É interessante que o texto termina com Jesus falando: levante-se e vá, a tua fé o salvou. E aqui uma coisa fantástica é que a palavra salvação no texto bíblico, ele não diz respeito só a uma questão espiritual. Salvação no texto bíblico tem a ver com cura, cura física também e cura emocional. Então, quando o texto bíblico usa a palavra aqui salvar, é a mesma expressão para curar. E serve para o emocional, serve para o físico e serve para o espiritual. Porque Deus, quando Ele opera nessas 3 dimensões. Ele nos salva e Ele nos cura integralmente. E a gratidão, muitas vezes, é o elemento que Deus usa para trazer a cura que nós precisamos para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vida. Talvez hoje você esteja precisando justamente disso. Experimentar a cura do Senhor. Talvez um ressentimento, a mágoa, alguém que você precisa perdoar. Talvez até o próprio Deus. Você esteja chateado por alguma coisa. Mas meu convite nesse momento é que você possa, em oração, baixar a tua cabeça, falar com o Senhor e se apresentar diante dele com cânticos, com expressões de gratidão. Agradecendo a Deus até talvez por aquilo que você nem esteja vendo, mas que Ele já está fazendo. E quando eu me aproximo dele com esse coração, eu abro espaço para que o milagre, para que a salvação, a cura integral aconteça. E com isso Deus é glorificado. E com isso as pessoas à minha volta passam a ser também alcançadas por Ele, passam a ser transformadas através da minha experiência de vida com o Senhor. Minha oração é que você possa ter um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda fará na tua vida. Ponha-se no caminho e contemple aquilo de maravilhoso que Deus já tem feito. Que Deus o abençoe, a abençoe ricamente. Um grande abraço. E a minha oração e meu desejo é que a gente possa estar em breve presencialmente reunidos. Tá certo? Um grande abraço, querido pastor Geandre, sua esposa Valéria, sua família. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E por último, somente minha palavra de gratidão. Um grande abraço, Deus os abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor, Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelas bênçãos, Senhor, que Tu tens derramado no meio desse Teu povo. Senhor, perdoa-nos os pecados, afasta de nós aquilo que não Te agrada, nos dá força, nos fortalece, Senhor, nas batalhas e no dia a dia que nós sabemos que não é fácil, mas sabemos que podemos contar contigo, Pai. Visita todo aquele que clama pelo Teu nome, Pai. E nós Te rendemos graças, Te rendemos louvores, só Tu és santo, digno de toda a honra, toda a glória. Senhor, muito obrigado, Te somos gratos pela Batista Viva. No nome de Jesus nós Te pedimos e Te bendizemos. Amém. Como agradecer a Jesus o que Ele fez por mim, bênção sem medida, vem provar do Seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou, o que vier a ser, eu ofereço a Deus.
seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. Seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou.